Olha só, a gente vai mergulhar agora num confronto de ideias que foi assim épico lá no século XIII. E no centro de tudo isso está uma das mentes mais brilhantes da história, Tomás de Aquino. E o ponto aqui é que essa não é só uma briga de gente antiga, sabe? Foi uma batalha que, de verdade, ajudou a moldar o jeito que o Ocidente pensa até hoje. E no fundo, todo esse debate gigantesco girava em torno de uma única pergunta: qual é a forma mais alta, mais suprema de sabedoria que um ser humano pode alcançar? Essa era a questão que botou fogo nas mentes da Idade Média. E vamos combinar, é uma pergunta que ecoa até hoje. E nessa disputa a gente tinha dois grandes competidores no ringue pelo título de sabedoria. De um lado, a filosofia, que constrói o saber a partir da razão humana, observando o mundo, sabe? De baixo para cima. Do outro lado, a teologia, que começa com a revelação divina, ou seja, ela recebe a verdade pronta, de cima para baixo. A tensão entre as duas era enorme. Ok, para entender essa luta, a gente precisa viajar no tempo. Vamos para Paris do século XIII, que era, o centro intelectual da Europa na época. O que aconteceu foi que a redescoberta das obras completas de Aristóteles causou uma crise geral. Foi um verdadeiro terremoto no mundo das ideias. E o poder desse desafio de Aristóteles foi, imenso. Pensa só, pela primeira vez, o mundo cristão deu de cara com um sistema de pensamento tão completo, tão redondinho, que parecia não precisar de Deus para explicar como o mundo funciona. A razão, sozinha, parecia o caminho para a sabedoria. E isso, claro, colocou a teologia em xeque. É exatamente aqui que a nossa análise vira uma espécie de julgamento. Tomás de Aquino, de propósito, coloca a própria teologia no banco dos réus. Mas calma, não é para condenar, é para defender a reivindicação dela ao título máximo de sabedoria. Ele vai encarar de frente os argumentos mais pesados contra ela. Na sua obra-prima, a famosa Suma Teológica, Tomás de Aquino não foge da raia. Ele vai direto ao ponto, lá no artigo 6 da primeira questão, e pergunta na lata: a doutrina sagrada, ou seja, a teologia, pode mesmo ser chamada de sabedoria no sentido mais forte da palavra? As apostas não podiam ser mais altas. Então, vamos à primeira objeção contra a teologia. E ela era forte, viu? A ideia era a seguinte: a sabedoria de verdade, a chefona de todo conhecimento, ela tem que ser autônoma, né? Mas a teologia, ela meio que pega emprestado os seus princípios da fé. Então, ela não seria uma líder, mas uma seguidora. Como é que algo assim poderia ser a sabedoria suprema? O ataque continuava por outro lado. Se a teologia era tal ciência suprema, ela deveria ser a base para todas as outras ciências. Só que ela não prova os teoremas da geometria nem as leis da física. Então, com que moral ela podia se chamar de chefe de todas as ciências? Faz sentido a pergunta. E para fechar, veio um último argumento que criava uma divisão. Ele dizia mais ou menos assim: olha, a teologia que se estuda na faculdade é só estudo, esforço humano. Já a sabedoria de verdade seria um dom místico, uma inspiração que vem direto de Deus. Seriam duas coisas completamente diferentes. E agora, chegamos ao clímax. Depois de ouvir todas essas acusações, Tomás de Aquino se prepara para apresentar sua defesa. E é aqui que ele vai construir uma das definições de sabedoria mais geniais e influentes da história do pensamento. A virada de mestre de Aquino é brilhante. Ele pega a própria definição de sabedoria de Aristóteles e usa a seu favor. Ser sábio, ele diz, não é só colecionar fatos, é entender a causa final, o propósito de tudo. O verdadeiro sábio é aquele que consegue ordenar e julgar todo o conhecimento porque ele enxerga o projeto completo. E essa analogia do arquiteto deixa a ideia cristalina. Pensa num canteiro de obras. O operário sabe como assentar um tijolo. O arquiteto, por outro lado, conhece o projeto inteiro do prédio. E por isso é ele quem ordena o trabalho de todo mundo. O que Aquino diz é que o teólogo é o arquiteto supremo, porque ele não conhece só a planta de um prédio, mas a planta do universo inteiro, revelada pelo próprio Criador. A diferença toda está no método. A filosofia tenta entender quem é o arquiteto olhando para a construção, ou seja, de baixo para cima. Já a teologia, ela parte do conhecimento que o próprio arquiteto revelou sobre si mesmo. Ela tem acesso, por assim dizer, à planta original do universo. É por isso que, para Aquino, ela tem que ser a sabedoria suprema. Bom, com essa definição poderosíssima em mãos, Tomás de Aquino agora volta para cada uma daquelas objeções do começo e, uma por uma, ele as desmonta com uma lógica de cair o queixo. Vamos lembrar da primeira objeção, aquela que dizia que a teologia não era autônoma porque dependia da fé. A resposta de Aquino aqui é simplesmente genial.
Ele diz: correto. A teologia realmente pega seus princípios emprestados. Só que ela não pega emprestado de uma ciência humana inferior. Ela recebe direto da ciência mais alta que existe, o conhecimento que o próprio Deus tem de si mesmo. Essa dependência, então, não é uma fraqueza, é sua maior força, a sua maior glória. Certo. E aquela segunda objeção, a de que a teologia não serve de base, não prova os princípios das outras ciências. Aqui a distinção é sutil, mas é tudo. O papel da teologia, segundo Aquino, não é ficar construindo os fundamentos da matemática ou da física. O papel dela é ser como um supremo tribunal. Ela julga se as conclusões da filosofia ou da ciência estão em harmonia com a verdade maior sobre a realidade. Ela é a guardiã da coerência de todo saber. E por último, tinha aquela objeção que separava o estudo da teologia da sabedoria vinda como um dom místico. Aquino resolve isso com uma elegância tremenda. Ele não coloca uma contra a outra. Ele harmoniza as duas. Ele explica que existem sim dois modos de chegar na sabedoria divina. Um é pelo intelecto, estudando de forma rigorosa a revelação. O outro é pelo coração, por uma união mística com Deus. São caminhos diferentes, mas que levam à mesma e única verdade. E aí a gente se pergunta, tá, mas por que essa discussão de quase 800 anos atrás importa tanto hoje? Bom, o impacto do que Tomás de Aquino fez aqui foi gigantesco e duradouro. No fundo, o que esse argumento fez foi impedir que o conhecimento no Ocidente se partisse em dois. Ele acabou com aquela ideia de que uma coisa podia ser verdade na filosofia e, ao mesmo tempo, falsa na fé. Em vez disso, ele criou um sistema integrado, onde todo tipo de saber humano encontra o seu lugar e o seu propósito dentro de uma verdade maior, a verdade divina. E essa talvez seja a grande sacada. Para Tomás de Aquino, razão e fé não são inimigas. De jeito nenhum. A razão é uma ferramenta poderosíssima, mas a fé a eleva, a aperfeiçoa e permite que ela chegue a verdades que sozinha ela nunca alcançaria. Ele basicamente construiu uma catedral intelectual onde todas as formas de conhecimento podem viver juntas, em harmonia. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para os dias de hoje. No nosso mundo, que é um mundo da hiperespecialização, onde cada área do saber parece viver na sua própria bolha, o que é que a gente perde quando não existe mais um arquiteto? Quando não existe uma sabedoria que ordene e conecte todas as coisas? Fica aí a reflexão.